Oi, pessoal, professora Marcela na área. Vamos dar início à nossa revisão. Lembrando que sempre nas nossas lives de revisão a gente tem revisão do conteúdo e também produção, tá bom? Resolução de atividades, alguns encaminhamentos aí para sempre ir ajudando vocês, beleza? Como vocês já sabem. Vamos de produção hoje, pessoal? Então, eu acho que vamos. Lembrando, voltando ali, o que a gente está trabalhando, pessoal? Unidade 7, falando sobre a Roma, a cidade de Roma antiga, da Fundação à República. Não chegamos na nossa aula a discutir sobre a República. Vamos trabalhar isso ao longo das próximas aulas, ok? Então, bora lá. A gente trabalhou na nosso encontro, na nossa aula, sobre a fundação da cidade, lembrando ali o marco cronológico, que a cidade foi fundada ali em torno, no século VIII a.C., às margens do rio Tibre. Estava cercada por 7 colinas que ofereciam proteção à cidade. Professora, tem que gravar quais são essas 7, ou melhor, quais eram essas 7 colinas? Não, não precisa, mas é bom que você veja lá no seu livro de atividades um esquema que visualmente facilita bastante a vida de vocês, tá bom? Então, lá o Palatino, o Capitólio, entre outras, que isso ajuda no nosso entendimento do conteúdo. Essa região ela era ocupada pelos latinos e cercada pelos etruscos, sabinos, úmbrios, cartagineses, gregos, entre outros. Lembra que a gente mencionou isso? Essa grande mistura cultural ali da região. E era ocupada pelos latinos e cercada, então, pelos etruscos, sabinos, úmbrios, que a gente já citou. E a gente pode dizer também que nesse primeiro momento, nos primeiros séculos de existência, os romanos se sustentavam pela produção agrícola, marca aí no teu livro, anota aí no teu caderno, e também pelas trocas comerciais, ambas facilitadas pelo rio. Sob o domínio etrusco, os romanos foram governados por 3 reis. E aí, aprofundar livro de atividades, tá? Esses esquemas e o seu livro didático principal também, que ajuda vocês nessas informações necessárias para a nossa compreensão do estudo, tá? Sobre o que a gente falou, pessoal, da cidade de Roma, a fundação da cidade, tinham 2 visões diferentes sobre as versões da origem da cidade. Uma versão mitológica e uma versão que a gente chama de científica histórica. Quer dizer que uma é superior à outra, uma é certa e outra errada? Não. A mitologia e a ciência caminham lado a lado para a compreensão nossa em relação a essa sociedade, tá? Cada uma na sua visão, na sua especificidade. Visão mitológica, ali a história de Rômulo e Rêmulo, que está relacionada com Enéas, o rei troiano. Lembro que eu deixei isso como atividade para vocês, aprofundarem a compreensão da fundação a partir dessa visão mitológica, entender quem foi, de quem a gente está falando quando está mencionando esses nomes de Rômulo e Rêmulo. E a versão histórica, que por volta do século VIII a.C., povos latinos se instalaram na região por motivos econômicos e militares, tá? Então, dá uma olhada nisso, que isso é bem importante. Já joguei aqui uma questãozinha pra gente, para ver como isso pode aparecer em atividades para vocês. Vamos ler juntos? Eu vou ler com vocês e a gente vai tentar juntos aqui responder a opção correta. Observe a imagem a seguir. Já falei várias vezes, análise de imagem, tá, pessoal? Que a gente chama de análise imagética, imagética que vem de imagem, é primordial para o estudo da história. Saber interpretar uma imagem, isso vai me ajudar a responder o que foi pedido, tá? O que essa imagem está falando? Está trabalhando, A gente tem a loba capitolina ali no século, sempre o marco cronológico, século V antes de Cristo. É uma representação da escultura, de uma escultura em bronze, tá bom? Presente nos museus capitolinos na cidade de Roma. Eu gostaria muito de um dia conhecer. Aliás, pessoal, parei a questão aqui, fica a dica. Quem quiser e puder, acessa aí a internet, visita virtual no Coliseu Romano, é fantástico, recomendo para vocês, é muito legal, já que a gente está no momento, e eu também, Marcela, não tenho professora Marcela aqui, nesse momento
eu não tenho condições financeiras de ir até a cidade, né? Não só por esse momento que a gente está vivendo, mas também por uma questão de distância, de tempo, de dinheiro, mas eu posso perfeitamente fazer a visita virtual à cidade, né? Ao Coliseu Romano, entrar, dar zoom, perceber detalhes, né? Então, façam essa visita virtual, é muito legal, né? Estudar história, quando a gente consegue visualizar as coisas assim, é outra relação com o conhecimento, é fantástico. Então, dica dada, façam aí a visita virtual e depois compartilhem com os amigos de vocês como é que foi essa experiência. Voltando aqui, a respeito da fundação de Roma, assinale a alternativa correta, aquela que está certa. Letra A. Essa estátua, né, que a gente já viu como uma escultura em bronze, mostrada na imagem, simboliza a explicação histórica da fundação de Roma, e tal versão conta a respeito da luta pelo poder entre os gêmeos Rômulo e Remo. É isso que está sendo representado? É a versão histórica? Letra B, pessoal. A estátua está relacionada à formação do Império Romano, em que Rômulo e Remo foram os primeiros imperadores. Será? Letra C. A estátua representa o mito da fundação de Roma, o qual tem como protagonistas os gêmeos Rômulo e Remo e também a figura da loba. Posso dar a resposta? 1, 2, 3. Vamos lá. Resposta certa, letra C, tá? A letra A está equivocada, ou seja, errada. Por quê? Porque fala que essa seria a versão histórica. Como a gente viu, tem a versão histórica ou científica e a versão mitológica. As duas tiveram e têm importância quando a gente fala desse assunto. Mas no caso da imagem, está trabalhando justamente, mostrando ali as figuras dos gêmeos, né, Rômulo e Remo e da loba, mas é a partir, então, dessa visão mitológica e não da visão histórica ou científica, tá? Outra coisa, galera, além da gente resolver uma questãozinha, vendo ali, ó, isso está na seção do seu material chamada atividades, eu também queria trabalhar com quadrinhos com vocês. Vocês curtem quadrinhos? Eu sempre gostei de quadrinhos. Eu acho que as histórias em quadrinho, elas são fantásticas, porque particularmente elas me atraem muito, né? Eu adoro trabalhar com aqueles balõezinhos, né? Com os aplicativos. Hoje tem aplicativos que você pode facilmente criar histórias em quadrinho. Mas, professora, o que isso tem a ver com a nossa aula? Deixa eu ler para vocês aqui a seção do seu material chamado Organize as Ideias. Em uma folha de papel sulfite, crie uma história em quadrinhos, as chamadas HQ, que represente a lenda da fundação de Roma. Baseie sua história nas informações presentes nos textos já estudados. A gente mencionou isso, vocês possivelmente já aprofundaram mais os estudos de vocês para compreender essa visão mitológica da fundação da cidade. E aí a minha ideia com vocês, que quem quiser e puder fazer isso no próprio caderno ou numa folha, você pega a folha em branco, dá para você dobrar, faz ali algumas dobrinhas e a própria folha já vai ficar amassadinha, dividida em blocos, né? Em quadrinhos, em pequenos quadrinhos que você pode fazer no seu desenho, contando um pouquinho dessa história. Professora, mas eu gosto mais de trabalhar com a tecnologia digital. Posso fazer no computador, no meu celular, usando algum aplicativo? Também pode. Fica a critério de cada um. Eu não sei se vocês preferem fazer no papel, com canetinha, lápis de cor, colorido aí que vocês tiverem, ou se vocês também quiserem, dá para procurar aplicativos ou sites que vocês possam criar esses quadrinhos na internet. O que eu, como professora de história, gostaria muito que vocês pesquisassem, aprofundassem essas informações para que posteriormente vocês fossem elaborar o roteirozinho de vocês para montar a história. Combinado? O importante é que a gente pesquise, o importante é que a gente estude, que a gente encontre informações confiáveis. Aonde eu vou achar informações confiáveis? Já falei também que várias vezes que o seu material está aí na sua mão para ajudar você nesse processo de criação, tá bom? Informações confiáveis sempre no seu material. Quer pesquisar na internet? Pode pesquisar, só sempre preste bem atenção quais são as fontes que você está utilizando. Infelizmente, a internet também tem muitas informações erradas, beleza?
Continuando a nossa revisão, então, pessoal, já resolvemos uma questão, vimos que foi uma questão muito tranquila e muito fácil, e já deixamos aqui encaminhado para vocês fazerem aí ao longo da semana e do tempo que vocês forem tendo, essa criação dos quadrinhos, beleza? Continuando a nossa revisão aqui, ó, o crescimento da cidade de Roma. Né? Eu tinha deixado também como tarefinha de casa que vocês pesquisassem quem eram os patrícios, os plebeus, difícil pronunciar, né? Plebeus, clientes e os escravizados. Né? A gente mencionou um pouquinho sobre a organização, sobre a estrutura da sociedade na Roma Antiga, e eu vou então explicar para vocês efetivamente quem eram esses patrícios, plebeus, clientes e escravizados, tá? Só antes disso, eu chamo a atenção ali, ó, como vocês podem ver, que o início da cidade, né, o início de Roma, no início, né, de Roma, haviam poucas moradias e a população trabalhava com agricultura e com pastoreio. Sob o domínio dos etruscos, a urbanização da cidade foi se modificando. Grandes obras foram construídas e alteraram todo esse processo arquitetônico, tá? Foram criados sistemas de captação de água, lembram? Falamos sobre, eu lembro que eu mencionei até os Arcos da Lapa lá no Rio de Janeiro, a gente falou sobre a importância dos aquedutos, né? Que é justamente estão envolvidos com esse processo, esses sistemas aí de captação de água. Também se desenvolveram atividades como metalurgia e cerâmica, tá? Essas mudanças levaram ao aumento populacional, o que tornou a sociedade, a política e a religião romana cada vez mais complexas, beleza? Por que eu citei, né? Deixei a dica para vocês fazerem a visita virtual ao Coliseu Romano, à cidade de Roma, porque é muito legal que a gente vê a riqueza, né, da arquitetura. É claro, gente, que a visita virtual, assim como os jogos, né, os games que trabalham com essa temática da Roma Antiga, eles são sempre uma reconstrução, né, tem a ver também com aspectos da ficção. Né? Pode ser que tenham elementos que não tivessem naquela época, mas é muito interessante para ampliar o nosso olhar, tá? Então, sobre a estrutura da sociedade, a gente tem os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram os proprietários de terra e formavam um menor grupo, mais rico e com direitos políticos. Então, os patrícios, eles tinham terras e formavam esse grupo menor, né? Era uma minoria ali que tinha recursos financeiros e direitos políticos. Os plebeus, agora acertei a pronúncia. Os plebeus eram os trabalhadores livres e que não possuíam direitos políticos. Atenção, pessoal! Compunham o maior grupo da sociedade. Por sua vez, os chamados clientes, cuidado com esse termo, tanto o termo clientes como o termo escravizados, são termos que a gente também usa hoje em dia, mas que têm um sentido completamente diferente, tá? Os clientes, eles eram os plebeus que trocavam seus serviços e votos com os patrícios por proteção e trabalho. Já os escravizados ali, ó, embaixo, antes da expansão, compunham um menor grupo, sem qualquer direito, tá? A organização familiar, então, entendido essa estrutura de patrícios, plebeus, clientes, escravizados. Como é que era a organização familiar? A família ela era formada por pai, mãe, filhos, escravos e animais. O pai era o comandante da família. Estão lembrados que na nossa aula a gente falou do conceito de sociedade patriarcal? Eu até mencionei que quando vocês estiverem mais velhos, um pouquinho lá para frente, vocês vão estudar uma matéria chamada sociologia. Na sociologia, vocês vão ter esse tipo de discussão, vão compreender melhor essas expressões, mas é importante que a gente entenda, a partir do conteúdo que a gente está trabalhando hoje com vocês, revisando hoje, que a gente entenda esse conceito, tá? Patriarcal, como o próprio nome diz, vem da figura do pai, da figura paterna, masculina, né? Como líder, como uma verdadeira liderança da família, da sociedade. Isso quer dizer, né, que a mulher não tinha importância? Vamos ver, ó, o status da mulher. A mulher ela era considerada propriedade do homem, embora houvesse mulheres que
conseguissem escapar desse controle, tá? Trazendo para o presente, galera, como é que é a nossa sociedade hoje? Quantas conquistas sociais, né, as mulheres, nós mulheres, conseguimos ter ao longo do ano? Né? Então, é muito importante que a gente olhe para o passado e pense sobre o nosso presente, tá? Contexto que a gente está estudando, sociedade patriarcal. Professora, posso falar ainda de sociedade patriarcal hoje? Sim, mas isso está em amplo processo de mudança, de transformação. Lembrando que no estudo da história, a gente sempre trabalha com passado, presente e futuro, com mudanças, transformações e também com continuidades, aquilo que continua, que permanece, que fica, ok? Mudanças e transformações o tempo todo, ó, mudanças e transformações, continuidades e descontinuidades. Beleza, pessoal? E, por último, para a gente encerrar, como eu gosto de encerrar com perguntas e com atividades, eu mencionei para vocês na nossa aula, quando a gente mencionou lá o aqueduto, sobre a importância do patrimônio, da cultura material, dos monumentos. Quais são os monumentos que tem aí na sua cidade? Você já reparou nisso? Quantos são? São muitos? São poucos? Aonde eles estão localizados? Numa praça perto da sua casa? Dito isso, eu vou deixar para vocês uma perguntinha ali. O que é educação patrimonial? Eu lembro que na aula a gente falou sobre o patrimônio material, né, que tem a ver com a cultura material, a materialidade, e a cultura imaterial, que tem a ver com os saberes, com os fazeres, com os festejos, né? Como a gente tem no Brasil uma diversidade tão grande, né? Tão bonita, né? Tão rica, tão colorida. Então, eu fecho a nossa aula de hoje com o desafio final para vocês, para a gente terminar mesmo, para vocês jogarem aí na internet e pesquisarem o que é educação patrimonial, tá? Porque estamos trabalhando com esse contexto da antiguidade, trazendo sempre as discussões para o presente, sempre tentando relacionar a vida de vocês para que a história possa ser cada vez mais prazerosa. Então, pessoal, era isso. Um beijo para todos e todas e até semana que vem.